Olá, pessoal. Essa questão da 777 deu pano para manga, né? Gostei muito das contribuições que foram colocadas, das opiniões, dos acréscimos de conhecimento de quem está acompanhando também. E assim a gente vai formando um conjunto de conhecimentos a respeito do que está acontecendo. Antes de me aposentar, atuando na área de telecomunicações, eu tinha contatos lá com a Anatel e com os nossos colegas lá da Anatel também, e até podia acompanhar o que acontecia por lá. Mas depois de 15 anos fora do mercado, aposentado, atuando mais na área acadêmica, eu perdi os contatos, então eu não consigo saber o que passa na cabeça do pessoal da Anatel. As minhas deduções, por isso estou fazendo a parte 2 aqui, para passar um pente fino no que aconteceu na 777 e talvez tirar alguma conclusão do que pode ainda estar por vir, né? O que está aparecendo a partir do que eu vou mostrar para vocês é que até então, desde a criação da Anatel lá em 98, 97, 98, né, que houve a privatização e a criação da agência, a Anatel importou para suas resoluções técnicas as práticas Telebrás e para as resoluções de serviços de telecomunicações o que existia no antigo Dentel e portarias do Ministério das Telecomunicações da época. E depois isso foi evoluindo. Isso criou uma colcha de retalhos que a gente sempre soube, né? Tanto o pessoal da Anatel como quem trabalhava com a Anatel, fazia uso dos serviços da agência, de que aquela colcha de retalhos estava mais complicada, mais complexa do que deveria ser. Porque ela foi realmente um ajuntamento no primeiro momento, depois ela foi sendo depurada. Então, até há pouco tempo atrás, eu diria 2020, pelo que eu vi pelas datas das resoluções, nós tínhamos resoluções verticais por serviço de telecomunicação. Serviço telefônico fixo comutado, serviço de comunicação multimídia, serviço de rádio amador, serviço rádio cidadão e assim por diante. Mas esses serviços têm coisas em comum, né? Coisas, por exemplo, licenciamento do serviço. Então você pode tratar a questão de licenciamento numa resolução sobre licenciamento, que é o que nós encontramos hoje. É a série 700 de resoluções lá 2020, 2021, por aí dali para frente. Todos os serviços têm outorgas de licença. Então, uma resolução sobre outorgas falando horizontalmente, atravessando todos os serviços. E parece que esse foi o espírito aqui do Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações, do RGST, que foi aprovado então pela resolução 777 de 20 de abril passado. Anteriormente, o nosso serviço de rádio amador tinha, a partir de 2006, duas resoluções que definiam o serviço. A 449, que definia o serviço como um todo, e a 452, que todo serviço de telecomunicações que é de radiocomunicação e, portanto, usa espectro radioelétrico, ele tem uma resolução que é chamada Condições de Uso e Radiofrequência. E então, esse daqui eu fiz uma tabelinha com os capítulos, né? Por exemplo, disposições gerais, a 449 definiu o serviço, quais são os objetivos do serviço, quais são as definições, como é que você tem uma autorização para poder operar o serviço, a expedição de autorização, está errado aqui o português, das licenças, da permissão internacional, no caso, da extinção da licença, das taxas de serviço público, Fistel e tal, como as estações são classificadas, restrições de operação, como é que se emite o certificado de radioamador, o COER, né? Regras gerais, como são os exames, aspectos operacionais e técnicos, de novo, regras gerais. Esse da terceira parte é meio difícil de entender, mas é como se
os radioamadores estivessem suportando um serviço de mensagem, um serviço de telecomunicações internacional, que não é atividade do serviço radioamador. Então tem lá uma definição do que a gente não pode fazer. E essa é a terceira parte, quer dizer, fazer telecomunicações, fazer radiocomunicação para uma terceira parte. Das condições operacionais das estações e das estações repetidoras. Depois tem um capítulo grande sobre os indicativos de chamada, como é que se classifica, né, os indicativos regulares, formais, e os indicativos especiais. A formação dos indicativos chamados efetivos, que eu chamei de formais, são efetivos, e dos especiais, como é que forma. Então tem tabelas por região, tem uma série de identificações. Das sanções, né? As sanções têm a ver com a extinção também, você faz coisa errada, coisa que não deve, você tem lá uma sequência de sanções até a extinção da licença. Disposições transitórias sempre tem, a tabela de novo de formação de indicativos de chamada, várias páginas de tabela, e uma tabela que diz quem pode ser isento de fazer os exames, desde que traga certificações que comprovem que ele já tem as habilidades e não precisa, portanto, fazer os exames. Então essa é a 449, que define o serviço de radioamador. Em paralelo, a 452, também de 2006, define as condições de uso do espectro. Então tem as faixas de frequência, a segmentação das faixas de frequência, quem pode operar em qual faixa de frequência, classe C, classe B, classe A, enfim. A 452 não foi tocada pela 777 porque ela continua sendo específica do serviço radioamador. São as faixas destinadas ao serviço, então não tem como generalizar. A utilização de radiofrequências pelo serviço radioamador faz em parte do plano geral de uso de espectro, que é outra questão. Mas ali, como você define ali potência e uma série de questões, né, tipo de modulação, então ela tem essa resolução específica que não faz parte do plano de distribuição e destinação de frequências do Brasil, PDF-FA. Vamos um pouco mais à frente para ver o que a 777 fez. Essa linha, então, eu dei uma pesquisada lá nas resoluções, nas consultas públicas da Anatel, não muito ostensiva nem extensiva, mas em vários lugares eu achei esse termo da guilhotina regulatória. Ou seja, eles estão passando guilhotina para diminuir o arcabouço regulatório das telecomunicações, torná-lo mais objetivo, mais prático. E nesse sentido é que eu falei, então as resoluções verticais por serviço estão sendo horizontalizadas por tipo de resolução. E, pelo que eu entendi, isso chama guilhotina regulatória. Então tem várias resoluções dessa série 700, a 720, 719, 769, 730, acho que já falei, que tratam de questões específicas. Então, em algumas delas, se você fizer uma busca lá, radioamador, você vai achar algum tópico que diz respeito ao serviço radioamador. Às vezes muito pouco, né? Não trata grande coisa. No caso específico, a 777, então está aí, olha, revoga e altera. A primeira coisa que ela faz é revogar e alterar as resoluções já expedidas pela Anatel e aprova então o regulamento geral do serviço de telecomunicações, que é esse. Então a 777 é o RGST. Agora, o que chama a atenção é que ao revogar, na data que entra em vigor essa resolução, ela revoga a 449. Então, revogou a resolução inteira. Então, nós estamos sem a nossa resolução 449, que define o serviço de radioamador. O serviço foi pulverizado nas outras resoluções da guilhotina regulatória da série 700. E daí vamos fazer uma análise detalhada para ver o que aconteceu nesse caso, tá? A 449, ela então aprova o serviço de radioamador, e eu tirei uma tabelinha aqui, aquela tabela original, e destaquei em amarelo
os tópicos que a 777 puxou para ela. Então fiz uma busca, fiz uma análise na 777, fui vendo, esse item é o objetivo do serviço, esse item trata da expedição da autorização, esse item trata da permissão internacional de radioamador. Enfim, dá para perceber nessa tabela amarelada que existem itens que não foram tratados. Eu não encontrei, posso ter falhado. Eu estou falando de uma análise que eu fiz ontem e hoje, gastei um tempinho fazendo essa busca para ver quais tópicos foram absorvidos pela 777. Alguns outros podem ter sido absorvidos por outras resoluções, mas usando busca do Google eu não encontrei. Por exemplo, taxas e preços públicos. Ali está especificado sobre FISTEL, taxa de instalação, taxa de fiscalização, aquilo que a gente já conhece, na 449. Eu imaginei, ok, então deve ter uma resolução que trata de uma forma centralizada as taxas associadas ao serviço de telecomunicações e nela, em alguma tabela, deve constar o serviço de radioamador. Deve ter. Eu não achei na busca rápida que eu fiz, mas deve ter. Então, estou aqui tentando alinhar nesse sentido. O que era específico estava dentro da nossa resolução do serviço radioamador, falando, por exemplo, de taxas e preços públicos. Isso deve estar em algum outro lugar, que fala de uma forma geral sobre taxas e preços públicos e aponta em algum lugar como que essas taxas são tratadas para o serviço de radioamador. Bom, vamos em frente. Peguei aqui alguns tópicos só para chamar a atenção dos pontos que foram tratados pela 777. Então, no item objetivos da 449, a 777 define o serviço. Essa definição do artigo 26 é aquela definição que nós conhecemos há décadas. Então, ela continua mesmo. O serviço de radioamador não foi redefinido, tá? É o mesmo texto. São os interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal, que não visem qualquer objetivo pecuniário, comercial, etc, etc. Outro item tratado pela 777 é quanto à outorga, a autorização da licença. Veja que no artigo 274, a primeira coisa que ele faz é mencionar o Regulamento Geral de Outorgas, que eu não lembro se é 719 ou 720. Mas tem uma dessas novas da série 700 que fala da outorga. Ok? Então, primeiro, observa as condições e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral de Outorgas, e daí ele detalha aqui na 777 que a outorga é dada ao titular do COER, que é o mais comum, né? A gente faz os exames, obtém o COER, daí é outorgada a licença do serviço para a gente, licença de estação. Para associações de radioamador, universidades e escolas, associações de movimento escoteiro, entidades de defesa civil e outras entidades sem fins lucrativos. Eu não lembro se isso estava escrito de outra forma antes, mas eu acho que esse último item foi adicionado. E talvez defesa civil, mas não sei. Ok, isso aqui é o que a gente conhece, quem pode ter licença de estação de radioamador. Ainda na autorização, tem aqui 3 artigos sobre questões internacionais. O primeiro fala do radioamador estrangeiro operando no Brasil. E os outros 2 falam de o radioamador brasileiro poder ter uma licença internacional. Quero crer que seja como se fosse a carteira de habilitação, né? Carteira de habilitação internacional. Seria a licença internacional de radioamador para você chegar no outro país e poder atuar com a sua licença, com o seu COER ali, onde tem a reciprocidade. Tipos de estações é o que a gente conhece. Então, no artigo 14 da 777, ele define estação fixa, repetidora móvel e as 2 estações satelitais, a terrena e a estação espacial, sem novidade. COER, aqui tem as regras gerais para se obter o certificado de operador de estação de radioamador, né, para poder operar o serviço radioamador.
E pá. E daí o COER define classe C, classe B, classe A, como que a gente consegue o certificado de operador de estação de rádio amador, fazendo os exames de técnica e ética operacional, legislação e conceitos básicos de eletrônica e eletricidade. É aqui que sumiu a telegrafia. Em algum comentário o pessoal disse, não, o fato de não estar escrito lá não quer dizer que não vai ter. Não sei, não está escrito mais, quer dizer, não é exigido. Então, a telegrafia não é mais exigida nem para ingresso, nem para promoção de classe. E aqui tem algo que eu não sei se estava antes, porque eu lembro quando eu fiz exame, já faz muito tempo, você tinha que tirar a média 7, mínimo de 7 nas provas. E agora será considerado aprovado o candidato que acertar a maioria das questões em cada um dos testes. Maioria? Média 5. Não é? Deve ser isso. Então, baixaram a régua. Em frente, ainda aspectos operacionais. Aqui é que parece que sumiu a exigência de homologação e certificação de equipamentos radioamadores. Por quê? Primeiro que ele não aparece escrito em lugar nenhum dessa forma, né? Segundo, nesses 3 artigos aqui, o 281, o 282, 283, reforça que o radioamador é o responsável pelas condições técnicas dos equipamentos que constituem suas estações, e a ele é permitida a modificação de seus equipamentos, sejam eles de origem industrial ou fabricação própria. Então, cara, você é responsável. Interferiu, você é responsável pela interferência e vai ser atuado por isso, quer dizer, vai ter fiscalização eventualmente, alguma coisa assim. Interferiu o quê? Em outros serviços, tipicamente. Você interferir em outros serviços de radiocomunicação. As interferências intrabanda são tratadas entre radioamadores, até onde eu sei. Tá? Então, aparentemente, cessou certificação e homologação de equipamentos de radioamador. Mas vamos apreciar isso ao longo do tempo para ver o que aconteceu. Estações repetidoras. Era o que já estava definido antes. Ficou esquisito isso aqui, tá? Então, quem pode ter uma licença de funcionamento de estação repetidora? O classe A já era antes. E depois classe A ou B. Então está redundante o classe A para mim nessa escrita. Mas devia ser classe A ou B e pronto. Associação de radioamadores, universidade, escola, entidade de defesa, é o mesmo, tá? Todos podem ter estações de repetidoras. Se for uma entidade, pessoa jurídica, tem que ter um radioamador classe A responsável. Isso já tinha antes, não mudou nada. E aqui, para concluir, né, o outorgado ao serviço de radioamador, quer dizer, o radioamador pode operar o serviço de rádio cidadão sem necessidade de pedir dispensa de autorização. Porque antes, pelo que está escrito aqui, eu não sabia, antes deveria existir esse procedimento. Eu quero operar a rádio cidadão com o meu prefixo. Então eu vou lá e peço dispensa, uma autorização de dispensa, né? Ou uma dispensa de autorização para operar lá. E já houve vários comentários aí no canal, do pessoal dizendo, se o rádio é cidadão e para o cidadão não radioamador não é exigido nada, ele faz lá um cadastro e opera. O radioamador que já está cadastrado como radiooperador tem um certificado de operação de rádio, o COER, né? E de estação de rádio, estação de rádio. E então a gente pode operar na faixa do cidadão. Não sei o que a gente ganha ou perde com isso, uma vez que a própria licença é muito fácil de ser obtida lá no site da Anatel, uma carteirinha com um indicativo de chamada PX2, letra W, sei lá que letra que está, e o número, e você pode operar com um prefixo de rádio cidadão, mesmo que ninguém faça isso na faixa do cidadão, mas a gente pode ser um pouquinho mais fiel à regulamentação. Bom, esses são os tópicos não tratados pela 777 para a gente concluir. Isso aqui que deixa
aquela interrogação para os próximos capítulos, aonde tudo isso vai ser tratado. Alguma coisa a gente tem uma ideia aqui, né? As definições, eu acho que elas não vão ser necessárias, já é suficiente o que está escrito lá. Das licenças, a gente já tem lá alguma coisa. A 449 tinha um detalhamento maior de como você obtém autorização e as licenças. Da extinção não foi tratado em lugar nenhum, que é aquela situação em que você fere algum regulamento de ética ou regulamento operacional, por exemplo, transmite música na faixa radioamador, opera fora da sua potência, enfim, você opera uma estação sem licença para aquela faixa. Então existia lá um procedimento em que o radioamador era, vamos dizer, chamado a atenção, recebia uma advertência, depois recebia uma suspensão, depois a licença era cassada, alguma coisa desse tipo. Então isso estava explícito aqui, das sanções aqui embaixo que não foi tratado e da extinção da licença, da autorização. As taxas também, ela deve estar em algum lugar que eu não encontrei, porque a gente continua pagando Fistel, né? Então isso deve estar definido em alguma resolução. Depois a gente precisa procurar melhor. Das restrições na localização, então a 449 trata, por exemplo, de estações próximas a aeroportos. A gente tem lá uma certa condição. Então, talvez isso esteja sendo tratado em outro lugar, mas eu não encontrei. Da terceira parte eu já falei que eu não entendi bem o que é. Dos indicativos de chamada sumiu. Então eu não sei como é que isso vai ser tratado, porque a gente tem uma lei de formação dos indicativos de chamada, dos efetivos e dos especiais. Tem toda uma formatação para se obter os indicativos. E se a 449 desapareceu e a 777 não trata disso, e isso é algo específico do serviço de radioamador, são os indicativos de chamada, talvez isso vai ser tratado em outros indicativos, né? Por exemplo, indicativos para estações de radiodifusão, e a gente entra em um outro regulatório associado a indicativos, não sei. E aquela tabela enorme sobre formação de indicativos de chamada também desaparece junto com o capítulo dos indicativos de chamada. E também desapareceu quem não precisa fazer exame. Eu não tenho muita certeza se alguém, ao longo do tempo, usou essa facilidade. A gente sempre conversou sobre isso, na época que eu estava fazendo os exames de progressão e tal, que já faz algum tempo. Era mais fácil ir lá e fazer o exame, já que você tem uma habilidade naquele tema, por exemplo, em eletrônica. Por que eu vou me dar o trabalho de buscar certificado de curso técnico, de curso superior, na época cópia autenticada, apresentar para o examinador para ser dispensado da prova de eletrônica? Era mais fácil fazer a prova. Mesma coisa um telegrafista da Marinha, do Exército, ou dos Correios na época, né? Ele é bom de telegrafia, ele vai lá, faz aquele exame lá com o pé nas costas, né? E resolve. É muito mais fácil do que levar a documentação para ser isento do exame. Então talvez o desaparecimento desse capítulo não faça falta. Ok, depois eu vou tratar da 452 com um outro aspecto, porque eu já recebi o questionamento sobre da onde vêm essas definições de uso do espectro. Então, com o tempo depois, vamos fazer um videozinho rápido para falar da ITU, ITU-R, do livro de definições internacionais, como é que é feito esse negócio, regiões 1, 2 e 3, e como é que a Anatel opera junto com a ITU e transforma as recomendações internacionais. As definições internacionais são tratadas como recomendações, porque a ITU não pode interferir na autonomia do país, mas daí a agência local absorve essas recomendações da ITU e transforma em resoluções. E daí a gente vai mostrar rapidamente como é que esse arcabouço regulatório do uso do espectro.
esse está intacto. Então nossas faixas de frequência estão preservadas e o tipo de operação também. Pessoal, obrigado pela paciência. Eu espero ter melhorado um pouquinho o entendimento sobre a resolução. Estava dando uma olhada lá nos comentários e vi que alguns comentários mostravam que ainda existia por que está acontecendo isso aí, uma dúvida, e assim a gente vai melhorando o entendimento. Muito obrigado pela participação e continuem comentando aí para a gente aprender um pouco mais. Até lá.